para acelerar la eliminación de enfermedades transmisibles, experiencias, retos y oportunidades. Es un gusto para nosotros tenerles hoy participando en esta interesante sesión en el marco de la iniciativa de eliminación de enfermedades en la región de las Américas. En nombre de la Organización Panamericana de la Salud y el mío propio, les damos la más cordial bienvenida. Yo soy Marta Saboya, asesora principal de la iniciativa de eliminación de enfermedades transmisibles en la sede central de la Organización Panamericana de la Salud. Y antes de comenzar, solamente dar algunas recomendaciones para este webinario el día de hoy. Tenemos servicios de interpretación simultánea en español, inglés y portugués, así que pueden usar el canal de su preferencia. Durante todo el webinario vamos a tener activada la opción de chat y la opción también de preguntas y respuestas, Q y A. Así que les recomendamos que si ustedes tienen preguntas durante el webinario, por favor usen la opción de preguntas y respuestas. Eso nos facilitará identificarlas Isso y vai ojalá dar facilitar. respuesta durante este Então, webinario. isso vai começar. Durante este webinario el Durante día de esse hoy vamos a tener webinar, la oportunidad vamos de ter a escuchar experiencias en oportunidade diferentes niveles de escutar administrativos, experiências así como oportunidades y administrativas lecciones aprendidas en cómo e el trabajo intersectorial es una como o oportunidad trabalho para acelerar intersectorial y pode, sostener los pode logros en la suster, eliminación manter de enfermedades e transmisibles. eliminar as doenças El trabajo y transmissíveis. la O colaboración trabalho e a intersectorial colaboração son uno de los componentes são um dos fundamentales de la componentes que iniciativa a lanzada por la iniciativa OPS en lançada pela 2019 para OPAS em acelerar 2019 la para eliminación acelerar de a eliminação de enfermedades. Así que doenças. durante este webinario Então, vamos a durante estar esse escuchando webinar, vamos estar experiencias de nuestra escutando región. experiências. Estamos seguros que nos darán muy E buenas isso nos ideas vai dar para boas estar ideias acelerando para estos mismos continuar esfuerzos acelerando en esses otros mesmos países. esforços em outros países. Nos van a acompañar hoy experiencias desde Então, Uruguay, desde Brasil, temos desde experiência do una red Uruguai, do regional que se Brasil, desde enfoca en el uma trabajo rede intersectorial. Así regional. que vamos a tener una riqueza importante. Então, vamos ter Y uma también riqueza muito vamos a tener importante. colegas E de la vamos Organización ter colegas Panamericana de la também da Salud Organização hablando un poco Pan-Americana da del tema Saúde, falando sobre a questão, en este trabajo nesse interdepartamental que trabalho, tenemos desde la nesse cooperación trabalho técnica que para temos acelerar aí, estos cooperação esfuerzos. técnica para Sin más acelerar estes demora, pues les esforços. doy la más cordial Então, bienvenida dou a mais a la cordial doctora boas-vindas Gerli à Ekman. doutora Ella es Gerri la Ekman. directora del Ela é a Departamento de diretora do Determinantes Sociales y Departamento de Ambientales para la Determinantes Equidad Sociais e Ambientais en la para a Salud en Equidade la Organización na Saúde e Panamericana de la Salud, na Organização quien Pan-Americana da va a Saúde. ofrecer sus palabras de Quem vai bienvenida. oferecer Doctora suas Ekman, palavras de muchísimas gracias y boas-vindas. bienvenida E a este doutora webinario. Ekman, Adelante. bem-vinda a esse webinar. Muchísimas gracias, Muito Marta. obrigada, Muy Marta. buenos días a Bom todos dia y a a todas. todos, a Es un gran todas. placer Então dar é esta um grande bienvenida prazer dar as boas-vindas a a esse este webinar webinar sobre el trabajo sobre o intersectorial trabalho para acelerar intersetorial para la eliminación de las enfermedades aceder à transmisibles. eliminação das doenças La transmissíveis. eliminación de A enfermedades eliminação das transmisibles doenças es uno de los transmissíveis desafíos más é um dos importantes de salud desafios mais pública, importantes de pero saúde no es un pública. desafío Mas não é um exclusivo del desafio sector salud. exclusivo do setor saúde. Para eliminar enfermedades Para no eliminar es doenças, suficiente não é contar con suficiente intervenciones contar com eficaces. intervenções Tenemos que eficientes. lograr que Temos llegue a que todas las personas, especialmente a conseguir que esas chegue a todas as personas que pessoas, especialmente enfrentan as una de las pessoas mayores barreras que al enfrentam as maiores acceso a la barreiras, o salud acesso à y a los saúde servicios de salud. e também aos Y serviços de esas saúde. barreras muchas E essas veces tienen barreiras que ver muitas con vezes las estão condiciones relacionadas com as que las personas condições nacen, que as crecen, condições viven, nascem, crescem, trabajan vivem, y trabalham envejecen. e Por eso, envelhecem. hablar de Por eliminación isso, falar de implica eliminação hablar de é também determinantes falar de sociales de la salud determinantes y sociais da de saúde equidad. e de Es hablar de equidade. territorios, Falar de hablar de territórios, comunidades falar de y comunidades necesariamente de otros e sectores de la vida necessariamente de outros del sector setores salud. também, além do setor Y saúde. las causas de los problemas están E interconectadas as y causas estão nuestras respuestas interconectadas, as también nossas deben estarlo. respostas também têm que estar Pero interconectadas. sabemos que trabajar de manera Sabemos que trabalhar intersetorial de no uma es forma fácil. intersetorial não é No ocurre fácil. simplemente Não porque ocorre oímos simplesmente porque sectores ouvimos y diferentes actores setores, diferentes alrededor de una atores mesa. ao redor de uma Requiere mesa. liderazgo, objetivos Precisa de compartidos, de liderança, objetivos mecanismos de gobernanza, compartilhados, de mecanismos de confianza, governança, de confiança claridad sobre e de qué queremos clareza. cambiar y para qué. Isso quem, Desde la para quem OPS, queremos a mudar. través del Departamento Através de da OPAS, Equidad através Social do para la Política Departamento de Salud, Ambiental para a hemos Equidade de Saúde, insistido además en insistimos, algo além disso, fundamental. em algo La fundamental, intersetorialidad na debe construir, intersectorialidade que deve debe contribuir construir a e que deve reducir las contribuir a inequidades. diminuir as Eso diferenças. significa Isso identificar significa quienes identificar están quedando quem atrás, está dónde ficando se atrás, concentran las onde se mayores concentra barreras y qué as maiores queremos y barreiras, podemos a hacer maior desde dificuldade el e o que sector temos que salud y fazer a desde partir los do setor distintos saúde sectores e a através de nivel de diferentes gobierno setores e níveis de para governo, cambiar esta
para mudar esta realidade. Significa também escuchar. Significa também Trabajar con las escutar e comunidades. trabalhar com as No comunidades, solamente como receptores de não somente como informações, sino receptores, como mas participantes também nas como decisiones participantes nas y la decisões construcción de e a soluciones. construção de soluções. Pero hay otra dimensión. Também tem outra Cuidado. dimensão que a Antes de gente hablar de esquece. trabajo entre E sectores, que antes de también hay falar que de trabalho observar de cómo setores, também trabajamos temos que falar de dentro como do sector trabalhamos salud. dentro do setor Con mucha saúde. frecuencia Como vemos quase que sempre seguimos trabajando en vemos que equipos. continuamos El trabalhando servicio de salud por un lado, los em problemas, separados. ¿no? O de serviço de saúde por um enfermedades lado, verticales doenças por otro lado, la promoción de verticais la por outro salud, la lado, promoção da vigilancia, la saúde, salud vigilância, ambiental, saúde trabajo sobre ambiental, los determinantes trabalho sobre sociales. determinantes Estamos hablando de sociais perspectivas muy e necesarias, todos distintas, têm pero no perspectivas siempre se que conectan. são necessárias, Y mas nem eso no sempre estão ocurre solamente en los conectados. países. Isso não acontece Es un somente com os desafío para países, isso também é um organizaciones desafio para as mundiales. organizações Por como a eso, nossa. como ya dijo Marta, ese Por isso, como webinar falou es Marta, también un ejemplo este de webinar lo é que também um estamos exemplo do que estamos resultado de un esfuerzo querendo conjunto fazer, que é o entre resultado de uma diferentes fonte conjunta, uma departamentos força de la conjunta organización, entre con diferentes departamentos perspectivas da y organização, capacidad com perspectivas e capacidades alrededor complementares, de un objetivo común, tendo sempre um acelerar la objetivo erradicación comum, de las que é enfermedades. diminuir Porque la as integración no tiene enfermidades, fronteras. as doenças Porque transmissíveis. esto E isso también acontece em casa empieza também. Por quê? Porque também promover começa respuestas com más incentivar, articuladas en ter los países. respostas articuladas nos Debemos países. empezar por E conectar devemos mejor começar e distintas conectar melhor perspectivas as y diferentes capacidades dentro perspectivas del e propio sector capacidades salud, dentro do próprio también setor dentro de nuestra saúde organización. e também na nossa Desde esa organização. mayor integración E a partir podemos dessa tener maior alianzas integração, con otros sectores temos más que ter sólidos, parcerias com outros ¿no? setores, También con otros niveles de também com gobierno outros níveis de reales. governo, Por comunidades. eso tan valiosa las Por experiencias isso que é vamos a muito escuchar. importante as experiências que vamos Uruguay escutar nos va a hoje. mostrar cómo el O enfoque Uruguai vai multidisciplinar mostrar como a movilizar visão de a uma saúde múltiples pode sectores mobilizar vários frente a la setores resistencia a los para antimicrobianos. frente à resistência aos Niterói nos va a microbianos. E permitir Niterói mirar vai la permitir ver intersektorialidad a desde el territorio, intersetorialidade cómo através do construir território, a partir alianzas do locales território, que como ter respondan a la parcerias emergencia, locais ¿no? La para epidemia fazer del frente à COVID, emergência, como también a puede epidemia da permanecer Covid, y e como isso fortalecer pode más allá permanecer e de él. fortalecer além disso, além Creo que da estas Covid. experiencias São plantean una experiências pregunta muy que concreta. nos levam a ¿Qué nos hace la perguntar o que intersectorialidad faz a que la intersetorialidade intersectorialidad funciona? e como No es pode suficiente funcionar. decir que Não necesitamos é trabajar suficiente dizer que juntos. precisamos trabalhar Necesitamos juntos. entender Precisamos entender quais são os mecanismos qué que funcionam, obstáculos que aparecen, obstáculos cómo se aparecem, sostienen las alianzas y como sobre são as todo si el trabajo parcerias conjunto e, sobretudo, o está trabalho em produciendo conjunto realmente e como está mejores produzindo resultados que está melhores mejorando y resultados que está reduciendo inequidades. e está diminuindo as Eso diferenças. es el desafío que las voy a Esse é o grande enfrentar desafio en que nuestra temos reunión de e hoy. que temos para esta Contamos reunião de con hoje. muy Contamos buenos com medicamentos, ótimos tecnologías, herramientas medicamentos, para avanzar tecnologia, hacia la ambiente, para eliminación. poder avançar para a Pero llegar eliminação. a todas las Mas personas poder es chegar algo até as más. outras pessoas, isso Requiere é actuar algo sobre mais. esas barreras E para sociales, isso precisamos agir económicas, sobre as ambientales, barreiras que siguen econômicas, determinando ambientais, quién se que beneficia continuam de esos determinando avances y quiénes quedan quem atrás. recebe os La avanços e quem vai intersectorialidad ficando no es un atrás. fin en sí mismo, es una manera Tudo de isso não é permitir um fim em resultados si que el mesmo, mas sector salud é uma forma de solo chegar a no puede resultados alcanzar. e que o setor saúde Los sozinho invito, não por lo pode tanto, a alcançar. aprovechar este Então, encuentro, quero convidar aprender de esas para aproveitar esse experiencias, encontro, pero también aprender para das preguntarnos qué experiências podemos e llevar também para a a gente se nuestro perguntar o propio que é que a gente contexto. pode levar ao ¿Qué nosso próprio podemos hacer de contexto? manera y O de que é que otra a gente manera, pode de manera fazer de diferente? uma forma ¿Qué diferente? alianzas E necesitamos quais construir parcerias para acelerar são ese necessárias proceso? para ter Porque acesso a avanzar hacia uma la ação? eliminación de las enfermedades Avançar a no es eliminação solamente alcanzar de metas doenças sanitarias, transmissíveis não é só es alcançar uma lograr que meta los avances sanitária, é lleguen conseguir a que os todas las avanços personas y a possam todos los chegar até a territorios. todas as Y por pessoas eso e os necesitamos territórios. trabajar de Por isso de precisamos otra manera, más trabalhar de outra integrados forma, de uma dentro del forma sector, integrada, más conectados dentro con do otros setor, mais sectores y conectados com más outros cercanos a las setores e comunidades. mais próximos das Muchísimas gracias y comunidades. éxitos Muito en este obrigada e webinar sucesso de hoy. nesse webinar. Excelente, doctora Ekman. Muchas Excelente, gracias por doutora. sus palabras Muito de bienvenida y de obrigada, apertura de este doutora importante Eikmas. webinario. Y yo quisiera resaltar Obrigada la pelas frase palavras que e usted queria dijo, ressaltar uma frase que a senhora cómo disse. hacer que las Como tecnologías en fazer que salud as que tecnologias tenemos em disponibles saúde que a lleguen gente a tem todos los que las que possa chegar necesitan a y cómo ter el trabajo todos os que intersectorial precisam de no es el trabalho fin, entre es uno setores, de los não medios é para um fim, lograr é um que eso dos sea meios así. Así para que poder muchísimas gracias conseguir que por isso ponerle ese possa marco surgir a este efeito. webinar Obrigada por colocar y esse marco abrirlo dentro desse oficialmente. webinar e abrir de Con forma esto oficial. entonces estamos Com isso, listos então, para estamos pasar a la prontos siguiente
passar para a sesión. Vamos a próxima iniciar con sessão. una presentación
Y quisiera Vamos invitar a la começar com a doctora Aurieli apresentação da Solar. doutora Ella es la Auriele jefa de Solar, Promoción de chefe da Salud y Unidade de Determinantes Promoção e Sociales de Saúde la Salud e de la Determinantes Organización Sociais Panamericana de na la Salud, Organização quien nos va a Pan-Americana da contar Saúde, sobre el marco de que vai acción contar intersektorial sobre como a ação estrategia para acelerar intersetorial el como avance, uma la estratégia eliminación para y la acelerar o eliminación de las avanço enfermedades transmisibles en e la a región de las eliminação Américas. das Auriel, es un gusto doenças tenerte aquí. transmissíveis na região das Américas. Bem-vinda, Auriele. Me cuentan si... É, Muchas Está, gracias, ¿no? ¿Está estamos ok? viendo no sé si es la primera, pero estamos não, viendo una não de sei sus se indicadores. Ahora estão sí. vendo Bueno, a minha muchas gracias, apresentação. Bom, ¿cierto? muito Este obrigada espacio de webinar nesse de espaço de fortalecer webinar de los fortalecer acuerdos os entre los temas diversos que sectores, ¿no? trabalho conjunto entre Y el diversos marco setores. es cómo la acción E o marco é intersectorial como a ação constituye intersetorial se efectivamente constitui un acelerador de estos um avances acelerador do y sobre avanço todo también en e, mantener sobretudo, em la eliminación de manter a enfermedades transmisibles, eliminação ¿no? das doenças Junto transmissíveis, con lograr junto eliminación, com podamos ter uma certificar que hayamos eliminação tenido avances sustantivos e ver os o ha avanços, logrado, digamos, ou esos procesos de eliminación que como tengan la conseguiram continuidad esses necesaria en processos el de tiempo. eliminação, Entonces, lo e que primero esse que me processo gustaría possa detenerme continuar durante o tempo. en cómo entender un Então, como acelerador en podemos el entender marco um de la acelerador eliminación. dentro da eliminação? Y acá una definición, E ¿cierto?, que aqui trata de uma integrar distintos definição ámbitos que hemos que estado tenta entregar discutiendo diferentes desde áreas las que estamos experiencias discutindo locales, a partir das subnacionales, experiências nacionales, locais, nacional, internacionales, subnacional, a regionales troca entre as de la equipes región, da y cómo região estas acciones e como estratégicas estas aumentan, ações por un lado, la estratégicas velocidad, aumentam, por um aceleramos lado, a este proceso, ¿no? velocidade, aceleramos o Esperamos que processo ocurra en los tiempos e actuales esperamos que isso y possa tenga acontecer nos poder de tempos coberturas atuais, que possa adecuadas, ter uma cobertura efectividad en las adequada, acciones planteadas eficiência nas y ações sostenibilidad de esas e uma intervenciones de sustentabilidade eliminación. para Eso chegar até a implica, eliminação. sin duda, en E los isso está aspectos relacionado discutidos, com o que a de gente vai tener una acción, un aprendendo abordaje e integrado ter para uma múltiples abordagem enfermedades. integral para as várias Cada una de ellas doenças. tiene realidades Cada uma delas específicas, tem uma realidade pero ciertos específica, abordajes o mas certas intervenciones tienen abordagens ou características comunes. práticas têm Y alguns esto nos pontos comuns. permitirá, por E un isso lado, vai tener mejores permitir, por um resultados lado, ter y por melhores otro lado, resultados, al mismo e por tiempo, outro lado, ao mesmo tempo, equilibrarse melhorar con un os tema níveis fundamental, sobre de, todo en nuestra com área de relação a temas trabajo, con fundamentais respecto a que no da quede nossa nadie área atrás. de En trabalho e este que ninguém marco, fique ¿cierto? Cuando uno fora. mira los aceleradores Então, quando vemos os como aceleradores, o trabalho que equipos está de sendo eliminación, feito pela equipe más de allá de las eliminação, acciones, las além intervenciones das propias de ações, cada estrategia, o programa trabalho o próprio de política, cada ¿no? Con estratégia, respecto a la com especificidad del relação à problema especificidade y do del origen de problema ese problema en e términos a de un origem do análisis, problema em termos de cierto, más uma biomédico, cómo entendemos análise ciertos procesos. biomédica ou También nos como entendemos encontramos con certos elementos processos, más também temos amplios que están jugando un elementos rol fundamental. que estão relacionados com o papel Áreas de fundamental, como salud, a atenção primária también da la saúde, priorización de lo que a hacemos en contextos de priorização do que situaciones de fazemos vulnerabilidad o das potencial de populações em agresión, lo situações hablamos de de microcontaminación, vulnerabilidade, cómo es la participación social como y é a comunitaria, participação social e cómo son los sistemas de comunitária, información y la como são os transformación sistemas de digital, informação como e señalaba transformação Marta, digital, que como falou efectivamente en Marta, el conjunto de la e que población. realmente possa chegar ao Temas conjunto centrales da como son la população. gobernanza, E liderazgo, as capacidades questões como institucionales. governança, liderança, En esta capacidades ocasión institucionais. nos vamos a centrar en la Então, acción vamos intersectorial ver a como ação un acelerador, intersetorial ¿no? Y como vamos um a acelerador analizar y e discutir a como partir de algunos podemos ejemplos analisar concretos a que están partir de alguns presentes en exemplos distintos niveles concretos administrativos. Lo que primero que estão parte es em una diferentes definición. níveis ¿Qué administrativos. O entendemos primeiro por é intersectorial? uma Una pregunta que hoy nos señala definição. O que a diversas gente experiencias entende en por universidades de trabajo intersetorialidade? intersectorial, pero cuando E esse ahondamos, ¿cierto? trabalho Y está desmenuzamos o relacionado miramos en más com detalle ver cuáles de son uma los forma mais ingredientes de detalhada trabajo e ver quais são os intersectorial, ingredientes desse vamos trabalho. encontrando, ¿cierto?, nuestros Então aí gaps, vamos nuestras brechas, encontrando nuestras debilidades, nossas, también nuestros nossas aciertos, ¿no? fraquezas e também nossos Entonces pontos acá una fortes. definición es la acción Então aqui coordinada temos entre dos o uma más sectores de definição, gobierno, que é a que ação a veces coordenada entre dois ou mais incluye sociedad setores de civil o sector governo, privado, às vezes inclui setor sociedade varía civil de e la setor realidad de los países, privado, los depende da contextos, realidade de cada que país, trabajan juntos para que alcanzar trabalham juntos objetivos para alcançar comunes, objetivos que no comuns son lo mismo que e intereses que comunes, como un que interés não é o que mesmo que se interesse transforma en un comum. objetivo común de E trabajo, como que e no esses puede interesses se lograrse transformam em um efectivamente por objetivo un solo comum, que sector, não podem ser ni alcançados de tampoco maneira exclusivamente por los eficiente servicios de somente salud. por um Y setor, por ende nem requiere coordinación de somente múltiples pelo actores del setor sector. de Y en este serviços de marco saúde. general de intersectorialidad E que tiene requer a varias coordenação dimensiones en la entre región, sobre múltiples todo atores e en lo que es setores. la constitución, ¿cierto?, de estructuras Então, armadas y la influencia de eso en la temos que región y en su ver o conjunto, trabalho na sobre todo região, o lo que son trabalho em las conjunto na RKUNAM, los região, procesos de armonización os de acciones. processos dos Vemos que siempre estados hay também. consenso sobre la E importancia del vemos que trabajo entre tem um diversos consenso sobre sectores. o trabalho entre Hay diversos setores. enfoques Mas y também algunos temos marcos diferentes, ¿no? visões Y e acá traigo formas de trabalhar algunos diferentes. ámbitos de trabajo Então,
Então, aqui temos de dois abordar marcos de este ámbito trabalho. sectorial E que son muy importantes en el esses dois marco. pontos são Por un muito lado, importantes está com One relação Health ao que hace trabalho de recordar eliminação, la historia, que está ¿cierto?, One Health, de na su saúde, inicio a los
uma saúde de emergencia e y que está otras, relacionado en el com o cual setor de enfatiza emergência, esta interconexión que entre la salud enfatiza a humana, interconexão entre a saúde humana, animal y ambiental. animal e Y por ambiental. lo tanto enfatiza que la E salud por animal isso está chama a atenção de estrechamente que vinculada con la salud animal y el medio ah, ambiente. todos esses Y por lo pontos tanto, estão de ahí la vinculados. importancia de la E prevención y então el control sobre la enfermedad temos que zoonotica, ter la uma importancia, prevenção resistencia zoonótica a los antimicrobianos. e a resistência com relação Pero a al mismo tiempo, ¿cierto? antimicrobianos. Tenemos una E ao estrategia que mesmo más tempo temos uma estratégia apela o e que está relacionada llama a com una salud en todas las uma políticas, saúde em en el todas as cual su políticas. enfoque se E a centra en visão abordar el conjunto de las está políticas em públicas en que abordar o todos los conjunto das sectores políticas públicas, em que toman en todos os cuenta de manera setores sistemática levam y em consideração de sostenida uma las forma importancias sanitarias de sistemática sus a decisiones. todas as Busca decisões sinergia y e efecto, busca uma evitar los efectos sinergia negativos e para la evitar salud de o otras efeito políticas negativo para a públicas. saúde, o Y tiene efeito como negativo de objetivo outras alcanzar la políticas salud de la públicas. población, pero E o también objetivo é alcançar a poner en saúde da cometa la reducción população de la inequidad en e salud. também a Y en diminuição ese das sentido, diferenças sin na área de duda, en la saúde. primera tenemos un marco Então, a integrador primeira, temos um para marco reconocer la integrador para indivisibilidad reconhecer de a la salud humana, indivisibilidade da animal y saúde ambiente, humana, para enfrentar animal e y promover ambiente, sostenibilidad. para Y incentivar por uma otro lado, desde sustentabilidade. el E, por ámbito de outro salud en todas las lado, a partir políticas, da saúde una em todas as gobernanza políticas, intersectorial temos orientada uma a governança políticas públicas intersetorial que en orientada su para políticas conjunto públicas contribuyan a mejorar e la salud de em la possa población contribuir y para a la reducción de melhorar a las saúde da inequidades. população e a En diminuição das ese sentido, diferenças. sin duda, una Nesse salud nos amplía sentido, la mirada hacia la isso nos relación entre aumenta personas, a animales y visão ecosistemas entre y nos os ayuda a comprender que ecossistemas. la E isso salud nos ajuda a depende de ese compreender que a equilibrio entre saúde personas, depende de um animales y equilíbrio entre ecosistemas. pessoas, animais e Pero al mismo tiempo, ecossistemas. salud en todas las E políticas também nos recuerda que saúde también na se mirada política hacia el impacto que também tienen nos el diz que conjunto temos de que las ver o decisiones impacto do gubernamentales conjunto sobre la das salud decisões comunitaria. governamentais. Y nos recuerda que cada decisión E isso nos pública lembra y que cada cada decisión decisão pública política e cada puede decisão contribuir política pode a mejorar o contribuir deteriorar la para salud total de melhorar la población. ou Ambos enfoques de piorar verdad son a intersectoriales, saúde da pero se população. plantean desafíos diferentes Então, que vemos son desafios complementarios. diferentes, mas que são Si queremos poblaciones complementares. más Se saludables, queremos populações mais necesitamos tanto saudáveis, políticas saludables precisamos de como política ecosistemas saudável, como saludables. ecossistemas Salud en todas las saudáveis. políticas y una Saúde em salud todas as son caminos políticas complementarios para são lograr caminhos esto. complementários para Entonces, ¿por que qué a el gente abordaje possa chegar ao intersectorial es clave para objetivo. acelerar el avance hacia Então, una essa salud abordagem equilibrada? é Y acá importante algunos elementos clave, ¿no? para chegar até Aporta a aprendizaje ya eliminação. sectorial y comunitaria, por lo tanto, Então, aprendizaje, experiencia y temos que ter soluciones um consensuadas. aprendizado das Alimenta soluções procesos e con que nuevas essas habilidades soluções y alimentam sistemas que a processos veces no visibilizamos y que son que às vezes não obstáculos visibilizamos en e el que são proceso de obstáculos eliminación y dentro do soluciones processo de nuevas que pueden estar eliminação. dándose en E distintos também sectores podemos ver que soluções habitualmente novas nos no diferentes consideramos. setores que Permite às vezes abordar não diversas aristas de un consideramos. mismo problema, o sea, la complejidad Podemos ver o hoy en problema de día viene diferentes mucho de los formas problemas y de los contextos e sanitarios. tudo isso La dentro de um contexto visibilidad y sanitário. oportunidad a soluciones Dar innovadoras. visibilidade a Promueve soluções transformación en inovadoras, gestión pública. ter uma transformação da Eficiência gestão y pública, a eficácia. integração das Optimiza políticas, recursos y evita otimizar duplicidades. Justamente el recursos, primer argumento del trabajo não intersectorial. duplicar Eficiencia, ações, ¿no? então temos que Pero ser mais además puede eficientes. construirse cercano a la E gente y a las também soluciones. trabalhar No junto tiene com que as solo estar a nivel populações macro para o a chegar nivel, até as digamos, soluções, não somente a nível de grandes macro tomadores de ou de decisiones, grandes sino que tomadores también de la intersección decisões, se mas também construye en los territorios y en las se ciudades. construi com os territórios e Y uma eso es estratégia así. plana. ¿Cómo el abordaje Então, intersectorial como es podemos clave ter para uma acelerar el abordagem avance y hacia para lograr la eliminación? avançar até ¿Cómo uma aseguramos meta de esos eliminação? avances de un E enfoque como integral? garantir que esses avanços Sin duda, tenham cuando hablamos de eh, intersectorialidad, trabalho de la relacionado salud, com es a ver todas las intersetorialidade. políticas, sobre E tudo isso todo, relacionado no com es la várias idea que pensamos políticas. en mesas intersectoriales Eh, como problemas o enfermedades de eliminación Isso está únicas. relacionado com Tampoco solo es coordinar servicios entre não sectores somente para que coordenar lleguen los serviços entre medicamentos y setores para acciones a que la os población. medicamentos possam chegar até a Ni população. tampoco está E não é limitado a somente estar realizar los limitado mismos a servicios realizar os que mesmos habitualmente serviços ou ações realizamos que desde el sempre sector fazemos sanitario fuera de no los setor espacios sanitário, tradicionales de fora salud. do espaço tradicional de Cuando saúde. hablamos de una Quando falamos intersectorialidad, de uma tenemos que establecer intersetorialidade, tres falamos de argumentos, três tres pontos fundamentos que nos e três parecen fundamentos muy que são importantes muito cuando pensamos importantes en una quando estrategia pensamos integral numa de eliminación estratégia para e um plano ayudar de a disminuir la eliminação inequidad, a que reducir la inequidad en contribui salud. para Sin diminuir duda está la a eficiencia, diferença no setor de saúde. optimizaciones, Então, estamos optimizar falando de recursos, hacer eficiência, sinergias en la otimizar ciencia, está recursos fuertemente agendas de modernización e de que los estados está en na nuestros agenda países. na modernização Lo dos segundo estados es dos la nossos complejidad, países. la Outro ponto é a multidimensionalidad. Nosotros, complexidade como e sector sanitario y como multicasualidade. servicio único, no podemos dar Então, respuesta a los temos que problemas dar que se generan, respostas aos que se problemas perpetúan vinculados a e otras
que estão, às vezes, perpetuados e relacionados com outras situações. Por exemplo, a mudança climática, a questão da área de mineração, moradia, estratégia nos processos migratórios.
Todos são temas que têm uma influência direta na nossa capacidade de resposta com relação à nossa capacidade de eliminação. Temos muitos atores, setores, e tudo isso é dentro de uma complexidade. E outro ponto também é que não esquecemos que, além de abordar e diminuir o conjunto de problemas, de doenças vinculadas, temos que ser capazes também de abordar as inequidades, as diferenças que sustentam esses problemas da nossa região. Então, quando vemos os processos que acontecem na região com relação ao trabalho intersetorial, e vamos ver isso nas experiências que vamos escutar hoje. Então, temos um trabalho intersetorial que tem um grau de trabalho que podemos ver aqui dentro desse esquema, podemos ver que o trabalho entre setor pode ter vários pontos. Por exemplo, através do ciclo da política e nos encontrar com outros atores e setores em outros territórios ou populações e situações. Então, cada um dos setores trabalha de uma forma paralela e esse encontro vai acontecer através de um problema comum, que às vezes não está definido como objetivo comum de trabalho. Cada setor tem diferentes interesses, comunidade, o governo, cada um tem seu interesse. Mas como isso a gente pode transformar num objetivo comum? E isso está relacionado com um trabalho no qual os principais trabalhos está relacionado com avaliação, ou também com relação a um trabalho coordenado, em que temos passos que estão relacionados com o processo de implementação. E, finalmente, esperamos que quando a gente possa ter um objetivo comum, que quando a gente tem uma integração em matéria de serviço, vemos um trabalho de alta intensidade, integração, na qual o ciclo da política e a implementação, tudo isso e o planejamento, o desenho, tudo isso está relacionado com uma diferente visão, junto com os diferentes setores e atores. Então, vemos que não existe somente um tipo de trabalho, senão são diferentes graus de intensidade. E isso está relacionado com o propósito, os módulos, a forma de organização, financiamento, tudo isso está relacionado e a participação social tem um ponto importante para manter e continuar o trabalho entre setores. E é importante não tentar transformar outros setores do governo como agências de saúde. Trabalhar juntos para poder chegar a um objetivo em termos de política e proteger também a saúde. E, finalmente, queremos um trabalho em conjunto para ter um trabalho entre vários níveis. O setor sanitário e outras estruturas das histórias dos nossos programas convocam a diferentes setores com relação a ter uma conquista na área de eliminação, diminuição dos problemas de saúde. E toda essa diversidade de setores, mineração, energia, agricultura, educação, meios de comunicação, ao mesmo tempo está relacionado com as prioridades que cada setor tem, a agenda de cada um desses setores, para que o setor sanitário possa ter um trabalho de coordenação e ser parte de uma agenda. E, ao mesmo tempo, também vemos que possam ser estruturados diferentes níveis administrativos, nacional, local, subnacional. E os processos, às vezes, estão relacionados com a história, com a área nacional e que chega até a área comunitária. E, às vezes, com poucas capacidades de adaptação, devido a capacidades técnicas, processos burocráticos, sistema de financiamento e gestão. Então, temos que ter um processo que seja entre setores e que seja a partir do âmbito local e que alimente os processos. E tudo isso de uma forma conjunta e dinâmica. E, por isso, também temos que trabalhar num trabalho de multinível e entre vários setores. Muito obrigada. Excelente, Oriele. Obrigada por colocar todo esse marco do trabalho setorial para manter o trabalho da eliminação de doenças. Isso nos mostra de como podemos, então, ir vendo as experiências que vamos ter hoje. Começamos, então, agora com nossas experiências
Como lo E, mencionábamos antes, como vamos a tener mencionamos experiencias antes, en temos niveles territoriales experiências a níveis diferentes. territoriais Nos acompaña diferentes. la doctora Nos Grisel Rodríguez acompanha a Santos. Ella doutora es la directora del Rodrigues, Instituto de ela é a Higiene de diretora Uruguay. do Instituto de Higiene do La doctora Uruguai, Rodríguez e a va a doutora compartir Rodrigues la vai experiencia del compartilhar Plan Nacional contra la a Resistencia a los experiência antimicrobianos, una experiencia de do coordinación plano contra intersectorial os desarrollada bajo el enfoque de una salud que la doctora Ariele muy bien mencionó. Así que, doctora e Rodríguez, que a muchas doutora gracias por vai compartir su mostrar experiencia con nosotros de hoy uma forma y la muito escuchamos. Adelante, puede importante compartir su presentación. e vai compartilhar com a gente. Muito obrigado. Buenos días a todas y todos. Bom dia a todos e Nos todas, acompañan de la región. a todos que nos acompanham da região. Ustedes hoy la experiencia de Uruguay, A experiência, compartilhar a experiência do Uruguai, do nosso plano único contra a resistência aos microbianos, e que isso se consolidou sobre uma base, com base num diálogo intersetores, com a visão de todas as áreas. Então, vamos ver como foi o trabalho de 4 anos intensos e as lições aprendidas, os avanços. No próximo slide, para começar, temos que lembrar que a resistência aos microbianos não está somente relacionado com a medicina humana. É uma ameaça onde temos problemas de saúde, saúde humana, saúde agropecuária, produção de alimentos e produção de, com relação ao meio ambiente. Então, temos, às vezes, respostas isoladas, e a evidência nos mostra que de trabalhar de forma individual não é suficiente. É a união de todos que pode chegar a combater. Então, diminuir os efeitos das resistências antimicrobianos, isso precisa de um trabalho conjunto, reconhecendo interdependências e coordenar ações em simultâneo. Os microbianos são muito bonitos, eu admiro todo o desenvolvimento e como o ser humano tem que dar muito valor. E é a pedra fundamental para interromper é uma garantia imprescindível com relação às doenças transmissíveis e também para manter o trabalho de eliminação dessas doenças. Então, sem antimicrobianos eficientes, não temos uma eliminação sustentável. E essa é uma frase que temos que guardar para todos. No caso do Uruguai, teve um catalisador para desenvolver. No Uruguai é um país aderente às Nações Unidas e teve o seu primeiro plano de ação e agrosanitária e agropecuária. E tinha 2 planos, 2017 e 2018. O projeto financiado pela União Europeia e que em países tripartitas e que teve um trabalho para poder convocar a todos os atores e trabalhar juntos. Então, permitiu sentar numa mesma mesa os 3 ministérios. O Ministério do Ambiente, em julho de 2020, e dos governos locais, que tem o maior laboratório. Então, esse trabalho foi aumentando e tivemos marcos importantes. Começamos 2020 para combater a resistência e integrando, tivemos uma integração do diagnóstico de situação. E trabalhamos, então, com os pontos focais que foram nomeados pelo governo. E então fomos vendo quais eram as prioridades do país e os diferentes setores. E sentados todos na mesma mesa. Então, em relação ao setor agropecuário, então, o Uruguai é um produtor importante de alimentos e estão trabalhando com os encarregados de saúde humana e saúde ambiental. E também a importância de ter uma vigilância eficiente, uma vigilância em saúde humana
e fizemos o treinamento no software da OMS para os prestadores de saúde. Em 2023, se conformou um grupo de trabalho para ter um trabalho harmônico e fizemos várias consultas participativas. Dentro desse trabalho foi muito importante ter o apoio dos ministérios para ver os técnicos e quem ia participar, os pontos focais, as equipes técnicas para trabalhar cada parte. Então, essa é a maduração do plano, foi um processo contínuo. El 2024 empezó la implementación del plan. 2024 começamos com o plano, 25 e 26 estamos vendo como trabalhar a sustentabilidade de todo o desenvolvimento. É algo que nós vamos nos referir. 2024 foi um ano eleitoral no Uruguai com uma mudança de administração. Esse é um ponto que todos nós, como gestores ou organizadores, devemos levar em consideração para sustentar os temas de importância pública. Se algo podemos indicar de como se construiu esse consenso, é o foco metodológico que teve o Uruguai. Até fizemos alguns encontros com todos os integrantes da sociedades científicas, grêmios, integrantes educativos, convocamos as universidades, tanto públicas quanto privadas, também setores de comunicação, algo que foi bastante importante para realizar essa comunicação efetiva, porque todos nós técnicos sabemos o que acontece, mas entendemos que não sabemos como realizar a comunicação com os nossos pares e com a população em geral e outros especialistas. A metodologia construtiva e interdisciplinária é algo transversal e nos apoiou muito. Também convocamos, continuando com o objetivo de plano de ação do Uruguai, ao Ministério de Educação e Cultura para poder chegar a toda a população, desde a parte infantil até a adolescência. Estamos bastante interessados na sustentabilidade dos orçamentos. Foi bastante importante nessas oficinas gerar confiança, respeitar os tempos de cada área, adaptar os conhecimentos para criar essas copropriedades e metas. Próxima. Esse é um esquema que nós temos nesse painel. Eu lhes entrego para que vejam a metodologia que nós temos para os diferentes cursos. Etapa 1, com todos os pontos focais, a revisão dos insumos e preparação dos acordos metodológicos. Tudo foi bastante cronometrado para que nos indiquem os tempos para poder chegar até novembro com um plano. Foi feito todas as oficinas conversatórias, a parte de sustentabilidade. Chegamos em outubro e novembro a consolidar e tivemos o apoio político. Nessa foto nós temos os 3 ministros envolvidos na saúde, assinando esse plano que surgiu em novembro de 2023. O que aconteceu entre 24 e 25, ano eleitoral, novas autoridades, se retifica com as novas autoridades do plano, tivemos que manter, ou melhor, sustentar essa percepção de risco da RAM, para que eles também possam entrar de acordo com esse plano, e entramos na parte de comunicação. Foi um sucesso convocar os comunicadores de cada ministério, porque dessa maneira encontramos outras etapas. Próxima. Vemos inovações e práticas diferentes que nós fizemos intersetoriais. Vou destacar os frutos que nos deram, destacar a utilização do Will Honey. Nós estamos utilizando desde 2008, 2009, estamos capacitando as pessoas que estão em laboratório para que faça a vigilância. Isso anteriormente não havia nos dado resultado, assim que mudamos de estratégia
e novamente diferentes setores, o apoio ministerial nos ajudou e convocamos os fornecedores de software do laboratório e também os fornecedores dos materiais de laboratório, equipamentos, para que se comprometessem para utilizar o Hornet. Cortamos esse problema que era a comunicação com os sistemas de informação e o compromisso desses atores, que foi obrigatório assistir às oficinas, e assim pudemos eliminar esse problema no sistema de comunicação. Todos os países temos, então, às vezes, desde a gestão, devemos pensar por que existem esses problemas e, em paralelo, foi possível executar medidas regulatórias simétricas em todos os ministérios, uma taxa moderadora fixa também. Em 2019 foi aceitada a proibição de colicitina na saúde animal e também essa taxa moderadora de tratamento. A estrutura de governança, uma só saúde, requer uma matriz institucional clara e vemos hoje a distribuição de responsabilidades na nossa governança, o Ministério de Saúde Pública e Humana, temos os programas de otimização também, a inspeção adequada, e conseguimos, em 2026, que as atuais autoridades coloquem como meta assistencial os comitês do PROA, dando um benefício econômico às instituições, se é que cumprem com todos os requisitos e com todos os treinamentos. É algo que podemos alcançar para poder controlar. O Ministério de Agricultura também faz um monitoreio que não estava tão definido anteriormente. O Ministério do Meio Ambiente faz o monitoramento da água e a academia, a universidade e superintendências científicas fazem uma extensão e uma gestão a nível local. Estamos mais próximos à população. O que nós queremos é empoderar a comunidade sobre esse tema. Próxima, os fatores-chave de sucesso, podemos indicar que os ministérios elegeram pontos focais. Eles queriam uma visão holística e puderam traduzir conceitos entre medicina, veterinária e ecologia. Um bom entendimento dos pontos focais foi importante para os grupos de trabalho, para que sejam mais integrados. Número 2 foi a vontade política, esse respaldo político também. Esse plano foi ratificado por 2 governos de diferentes níveis. Também, em terceiro lugar, nós temos o catalisador internacional neutro. Foi um marco facilitador desse projeto. Foi muito importante para dinamizar esse processo com apoio técnico-financeiro. E, por último, confiança e coprojeto. É um processo participativo envolvendo a parte acadêmica, os grêmios, territórios. Tivemos tantos atores sociais nessas capacitações. E, para chegar ao fim, estamos analisando as estratégias de sustentabilidade e os desafios. Quais estratégias de sustentabilidade nós temos? Nós temos, por exemplo, essa âncora na saúde cotidiana, vinculando 3 ministérios e equipes fortes. Devemos nos aproximar aos técnicos. Às vezes, nós não sabemos como aterrissar os conceitos básicos para que possam chegar à população. Então, pensamos nas doenças invernais de infecções respiratórias. Vocês podem ver um link do YouTube, onde nós colocamos um vídeo que é útil para tomar exemplo também. Isso chegamos até a população através das redes, através dos canais de televisão. Houve uma apropriação do território, pudemos consolidar a rede de vigilância integrada aos serviços assistenciais e também produtivos. Tivemos desafios estratégicos, isso é o que nós estávamos falando, o tema das transições governamentais. Aqui nós que trabalhamos em processos, em gestão,
Devemos estar alertas às transições de governo para que não seja uma debilidade no que nós fazemos ou nos afazeres cotidianos e que possamos manter essa percepção de risco. A RAM não pode perder a visibilidade ou a prioridade na asignação de recursos frente a outras emergências. Agora sim, terminando, essa frase que eu acho que é bastante importante para que tenhamos marcada, foi o que marcou esse evento de desenho de plano. A intersectorialidade não é um evento, senão é um processo constante de evolução, com uma continuidade de negociação, aprendizado e construção de confiança. Eu agradeço a todos por me escutarem e espero os comentários e as perguntas. Obrigada. Excelente, doutora Rodríguez. Muchísimas gracias por Obrigada, compartir doutora Rodrigues. experiencias, Agradeço por lecciones aprendidas en compartilhar a la formulación experiência, nacional lições de aprendidas na resistencia formulação do Plano antimicrobiana. Estoy segura Nacional que en la de siguiente Resistência parte, cuando estemos en el diálogo, Microbiana. tendremos la oportunidad de profundizar un poquito más. Eu tenho Con certeza que esto, nós vamos vamos a poder nos pasar de una aprofundar um pouco experiencia del mais. ámbito nacional, Vamos como la passar a descrita uma por la doctora experiência do âmbito Rodríguez, a nacional, una experiencia un poco más a uma local. experiência um pouco Y para mais eso vamos a local. tener E a la para isso nós teremos la doctora María Celia Vasconcelos, a doutora que es Maria la Célia directora general de la Vasconcelos, que é Fundación Estatal de Salud diretora-geral de da Fundação Niterói Estatal de Salud en de Brasil, Saúde em quien Niterói, no nos va a Brasil, compartir la que vai nos experiencia que ellos contar tuvieron sobre a sua de trabajo experiência intersectorial de de trabalho articulación para intersetorial de desarrollar la respuesta a articulação la para pandemia desenvolver a de la resposta COVID-19 à y cómo esto pandemia se ha da consolidado en un Covid-19 e modelo como isso se sostenible de trabajo consolidou em um intersectorial modelo para la salud sustentável de en el trabalho ámbito local. interssetorial para a saúde no âmbito Doctora local. Celia, Doutora si Célia, você pode ligar seu microfone e seu câmera. Agora podemos ver você. Eu vou compartilhar sua apresentação, doutora Célia. Uhum. Um momento. Recuerden, colegas, que tenemos servicios de interpretación simultánea, así que, bueno, los invitamos a lembrem-se que nós usarlos. temos o Doctora serviço Celia, de interpretação, assim vocês podem adelante. escutar no seu idioma. Gracias, doutora Marta. Muy buenos dias. Encantada com o que foi apresentado pelas pessoas que me antecederam. E hoje eu trago um pouco de Niterói, que é uma cidade cujo mapa está aqui. É uma cidade que fica na região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro, e nós temos um papel um pouco destacado, porque nós fomos a antiga capital do estado do Rio de Janeiro, enquanto o Rio de Janeiro era a cidade capital do Brasil. Então, quando houve essa mudança, Niterói já tinha um histórico e de boas condições de abastecimento de água, esgotamento sanitário e um sistema de saúde. Mas era para um Estado. E essa atividade aconteceu de uma forma muito autoritária e ninguém desejava somente o governo central na época, uma ditadura. E houve uma perda de fôlego para o estado do Rio como um todo e para o Rio de Janeiro. E estamos na etapa de nos recuperar deste grande problema que nos afetou muito, afetou inclusive a nossa autoestima como cidade. E o começo desse trabalho intersetorial e resiliente e sustentável, ele acontece juntamente com a criação do Sistema Único de Saúde no Brasil, na redemocratização, na nova Constituição. E em Niterói houve uma grande mobilização, tanto da sociedade quanto dos serviços de saúde, para que houvesse a criação do SUS, o nosso Sistema Único de Saúde. Bom, isso nos permitiu ter um sistema de saúde resiliente, que já suportou várias situações, inclusive uma lembrança que
me lembrou agora, nós já tivemos, inclusive, alguns problemas graves de saúde que fortaleceu essa intersetorialidade. Por exemplo, epidemias de dengue. Então, a gente tem uma história, uma trajetória de protagonismo na consolidação do SUS que envolveu a sociedade civil, os governos e, principalmente, a participação social, que era muito representativa na Federação das Associações de Moradores de Niterói, que completou agora 40 anos de existência ininterrupta. E nós aplicamos, como pioneiramente, o programa Médico de Família na década de 90, estruturando uma atenção primária, juntamente com todos esses atores, baseada em territorialização, vínculo entre equipes e comunidades e participação social. Como se deu isso? Parceria entre o Programa Médico de Família e a Federação das Associações de Moradores, que fortaleceu, obviamente, o controle social, a participação comunitária e a corresponsabilidade entre Estado e sociedade. Como consequência, essa cultura de cooperação evoluiu para uma sólida capacidade de articulação intersetorial. Isso foi fundamental durante a pandemia. Inclusive, acho que como marco importantíssimo, nós aderimos em abril de 2026 ao movimento de municípios, cidades e comunidades saudáveis das Américas, da OPAS e da OMS, porque isso para nós foi um fortalecimento das políticas integradas e sustentáveis, uma ação integrada sobre determinantes sociais e ambientais, com a promoção da equidade, participação social e qualidade de vida, que permitiu que nós fizéssemos essa adesão. E se não me falta a minha memória, com a participação da nossa querida coordenadora, que esteve em Niterói e participou desse momento para nós histórico, feito essa assinatura pelo nosso prefeito. Próximo, por favor. Bom, isso, como eu disse, nos deu uma possibilidade muito pesada, muito forte de responder à pandemia. E foi muito interessante. Na época, eu era secretária municipal de saúde e vim de uma reunião na sede da OPAS em Brasília, aonde se realiza a reunião da Comissão Intergestores, né, Nacional ACIT. E lá, era dezembro de 2019, eu ouvi os primeiros alertas e cheguei em Niterói extremamente preocupada e trouxe exatamente a preocupação que a OPS colocava sobre o vírus. E como a gente já abrigava esse modelo permanente de governança, foi criada uma comissão, né, de emergência, e aí nós incluímos, né, claro, as universidades, porque nós somos uma cidade que tem uma universidade federal fluminense antiga, que tem 40 mil estudantes, que atrai muitos cientistas e ela é de Niterói, ela tem sede em Niterói. A Fiocruz, que é uma parceira tradicional nossa, e a UFRJ, que é aqui vizinha nossa, entre outros, porque houve uma grande coordenação entre as universidades. E tomamos as decisões, né, baseada nos indicadores epidemiológicos, as evidências, e buscando essa integração entre saúde, educação, assistência social, todos os atores econômicos, o planejamento, enfim. E o principal aprendizado disso
que nos permitiu avançar foi essa governança integrada, que são elementos indispensáveis, indissociáveis para sistemas públicos resilientes. Esse foi o grande desafio. Próximo, por favor. Eu já estou no momento da pandemia, né? Então, a academia, a Universidade Federal Fluminense, a UF, Fiocruz, o FRJ, colaboramos em muitas pesquisas, inclusive um serviço nosso foi o Centro de Pesquisa para a Implementação da Coronavírus, foi uma primeira vacina. A gestão pública, né? Integração de evidências na governança, e nós tínhamos uma grande dificuldade, que era um poder central que negava a doença, negava a ciência, e principalmente quando apareceram as vacinas, negava as vacinas. E as nossas decisões locais foram baseadas em dados e ciência. Bom, eu diria que Niterói teve resultados bastante fortes, ou uma melhora mensurável, e na saúde de nossa população nós conseguimos ter resultados, e aí em todos os níveis. Próximo, por favor. Nesse momento, né, isso foi em março de 2000, nós tivemos o primeiro caso autóctone. Nós fizemos algumas estratégias fundamentais, que foi o acolhimento da população em situação de rua, utilização da rede hoteleira para o isolamento. Fizemos um trabalho, os médicos de família, as suas equipes de saúde da família, porque esse modelo se transformou em projeto nacional. Nós trabalhamos diretamente, casa a casa, na estratégia de enfrentamento àquela dicotomia entre o isolamento e a economia. Nós não deixamos que isso acontecesse. Distribuímos alimentos e kits de higiene casa a casa. Não fechamos os serviços de saúde, criamos sistemas de proteção que permitiu um apoio econômico às famílias vulneráveis. Por outro lado, na questão econômica, uma concessão de crédito emergencial com juros zeros para micro e pequenos empreendedores, preservando empresas, empregos e rendas em determinado momento. O município fazia o pagamento dos salários para que as pessoas não ficassem desempregadas. E um espaço fundamental, nós implantamos um hospital municipal na região oceânica, com o nome de uma personagem fundamental para nós, foi o Dr. Gilson Cantarino, que foi o primeiro hospital do Brasil dedicado exclusivamente ao atendimento de pacientes com Covid-19. E aí houve uma integração fundamental entre saúde, a assistência social, a educação, o desenvolvimento econômico, e nós contamos com uma confiança da população. Próximo, por favor. Porque criamos um sistema de informação por todos os canais, fossem por webinar, fossem por lives, todos os dias. Ao final do dia, esse grupo técnico, envolvendo o prefeito, profissionais da academia, do serviço, dávamos um informe à população, e os canais da Defesa Civil, que nós somos uma cidade que fica entre o mar e a montanha, e sempre temos sirenes para avisar quando temos chuvas, enfim, para situações de emergência. O tempo inteiro a população foi informada das condições, de como a pandemia estava transcorrendo, e principalmente
quando tivemos vacina, organizar a vacinação. Isso foi graças a esse modelo territorial construído antes da pandemia. Isso facilitou muito a confiança da população e a relação permanente entre as nossas equipes de saúde e as organizações comunitárias, mulheres, idosos, serviços privados, também houve um diálogo fortíssimo com o setor privado, com os hospitais privados e uma participação ativa da Federação de Associações de Moradores, que provocou a construção de soluções compartilhadas, a identificação das necessidades locais, comunidade a comunidade, nenhuma é igual à outra. Nós que lidamos na nossa área sabemos que as comunidades têm questões muito próprias, e isso gerou uma confiança e um vínculo decisivo durante a emergência sanitária. Próximo, por favor. Doutora Célia, você tem um minutinho a mais. Vou tentar acelerar. Bom, eu acho que eu vou falar rapidamente sobre isso para eu não perder meu tempo, porque eu acho que eu tenho que falar das consequências disso, né? Que foi a transparente, o combate à desinformação, comunicação institucional como ferramenta estratégica, e o outro lado de unidades de saúde, hospitais, equipamentos, na vacinação domiciliar, enfim. Próximo, para ver se eu consigo um tempo, doutora Marta. O legado da pandemia. Fortalecimento da governança intersetorial. Modernização da vigilância em saúde, que sempre foi um forte nosso, com essa vigilância territorial, e ela foi modernizada e fortalecida. Ampliação da rede assistencial, fortalecimento da atenção primária, como se diz em espanhol, por supuesto, incorporação da ciência no processo decisório e fortalecimento das parcerias entre governo, universidades e sociedade. Eu acho que ainda falta um. Será que tenho tempo? Tenho. Bom, esse legado da pandemia facilitou essa integração permanente entre governos, comunidades, universidades, fortaleceu. Então, esse modelo criado durante a pandemia tornou-se estratégia permanente de governo. Nós temos, hoje, inclusive, está acontecendo mensalmente um encontro de todos os gestores do município com o prefeito. Nós temos 2 planos estratégicos, conta com uma escuta ativa das comunidades, construção de respostas articuladas às demandas locais, integração das políticas públicas nos territórios, que chama-se Niterói que Queremos. Estamos no segundo, que agora vai de 25 a 50. Então, estamos trabalhando pelo desenvolvimento sustentável do nosso município pelos próximos 20 anos. Acho que só falta umzinho, creio. Isso. Isso são coisas que nós fazemos como já consequência das políticas da intersetorialidade em ação. Programa Escola da Família, que envolve educação, assistência social, prevenção da violência, fortalecimento de vínculos familiares. Programa Niterói Jovem Ecossocial, qualificação dos jovens, educação ambiental, Pacto Niterói contra a violência. Eu posso dizer com muito orgulho que nós estamos há 17 meses sem um caso de feminicídio em nossa cidade. E a criação de um escritório de políticas transversais de direitos e cuidados vinculados a essa agenda e a política nacional de cuidados, com promoção da equidade e proteção de populações vulneráveis. Eu acho que acabamos. Sim,
Essa é a nossa agenda para 2030, que está dentro da proposta, né, mundial de Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é saúde e bem-estar, redução das desigualdades, cidades sustentáveis, educação de qualidade, paz, justiça e instituições eficazes. E aí, o reforço a pandemia acelerou uma nova forma de governar. Cooperação institucional, equidade de decisões baseada em evidências e com, é, com o último, acho, sistemas públicos resilientes, né, que estavam construídos antes da crise. A pandemia consolidou um modelo de governança que permanece orientando o desenvolvimento de Niterói. E aí está o resultado desses investimentos permanentes, atenção primária, ciência, integração entre setores, inovação. Acabamos de criar um distrito de inovação, sediamos o Encontro Nacional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, enfim, e gestão baseada em evidências. Desculpe se eu passei do tempo. Essa é Niterói. Obrigada, doutora Célia, pela sua fala e pela compartilhar de suas experiências y lecciones aprendidas en Niterói. Con esto, bueno, hemos tenido una excelente presentación de experiencias, y eso nos va a llevar entonces a abrir el Isso diálogo nos leva con para abrir o diálogo nuestras com presentadoras de as hoy. nossas Invito entonces a la apresentadoras de hoje. doctora Convido a Rodríguez a que se doutora una, a la Rodrigues doctora a que Auriel possa se Solar, unir e a para que doutora se Auriel unan y vamos a Solar dialogar un para poquito y a unir ver e si dialogar logramos um pouco contestar sobre un par de o preguntas que de las que nós nuestros podemos responder participantes algumas perguntas dos también nossos tienen. participantes também têm. Así que bueno, Juan David ahí nos está poniendo a las 3. La doctora, quisiera también invitar a la doctora Sandra Moresino. La doctora Sandra Moresino es parte del equipo en Uruguay que ha estado trabajando con los temas del Plan de Resistencia Antimicrobiana. Ella es docente de la Unidad de Comunicación y Gestión Cultural de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República de Uruguay. Y bueno, va a estar con nosotros aquí discutiendo un poquito, doctora María Celia, ya las veo. Bueno, muchas gracias. Ha sido muy rica la experiencia que ustedes han compartido, una del nivel nacional de la resistencia antimicrobiana, el plan nacional, y el otro, cómo a partir de la experiencia en la respuesta a la COVID-19 en un municipio, Niterói logra avanzar, fortalecer y potenciar el trabajo intersectorial. Entonces, yo quisiera resaltar que Então, ustedes todas, incluido quero ressaltar que resaltaron el tema de todos, gobernanza. todas que estão aqui, vamos Y começar a también trabalhar com a resaltaron el questão da tema del governança trabajo e também bidireccional, o trabalho lo cual no bidirecional. son simples Então, conceptos o não simples são simples palabras. conceitos, Ustedes são muy bien simples lo palavras. marcaron. Y quisiera hacer esta primera Então, pregunta para gostaria de mis fazer a colegas en primeira pergunta Uruguay para as minhas colegas no y en Uruguai Niterói. e em Quizás Niterói. podamos empezar E con la doctora podemos Rodríguez o la começar doctora com a Moresino. doutora Rodrigues ou com Pero a la misma doutora pregunta Morecino. quisiera que la doctora Celia E la também a respondiera. mesma pergunta para a doutora Célia. ¿Cuáles consideran que fueron esos Quais, factores quais os clave fatores que vocês consideram que que foi dieron importante, inicio para que que ese trabajo intersectorial empezara? ajudou ¿Qué para fue o eso trabalho que começar? disparó en el caso de las Qual dos foi o ponto experiencias? principal Entonces, na doctora experiência de Rodríguez, doctora vocês? Moresino, empezamos con ustedes. Então, doutora Morecino, Bien, doutora Rodrigues. por un lado, Uruguay venía en el proceso Então, o Uruguai vinha no processo trabajar en una salud. de trabalhar na Y saúde. el catalizador fue la E o cooperación catalisador internacional foi a cooperação y el internacional. proyecto E o projeto Trabajando Juntos para para Combatir la Resistencia. trabalhar Eso juntos para combater a dio un resistência. impacto Isso deu neutralidad um apoio importante a esa neutralidad. muito importante para a Y neutralidade. también Então, recaudó recursos, por un lado algún recurso económico, pero sobre todo recursos então, técnicos de apoyo sobretudo os para recursos técnicos, trabajar apoio de esa manera integral. para trabalhar dessa maneira Dijiste en integral. la presentación muy Então, importantes los puntos focales importante os pontos focais acerca del tema. Y por último, el apoyo e político o apoio en político ambas também administraciones que hubo nas en el periodo administrações del 2020 al 2024 de a y gente luego de el periodo actual.
e também 2024, 2020, e também a administração. E também eu trabalho com os pontos focais, mantener el tema en que agenda. Son puntos focales técnicos ellos, são pontos focais toman técnicos decisiones de nas gobierno. administrações, e isso foi importante. Genial. Doctora María Celia, Doutora ¿cuáles Maria fueron Célia, esos quais foram factores clave para os iniciar un trabajo fatores intersectorial? importantes no início Eu do trabalho? acredito que a criação do Sistema Único de Saúde no Brasil, ele não foi feito somente pelos profissionais de saúde. Foi um grande envolvimento da sociedade que lutou muito junto, de braços dados, eu diria, com o setor saúde, para que nós chegássemos na Constituição, na nossa Constituição democrática, a criar um sistema único de saúde que nós não tínhamos no Brasil. E nós tínhamos um sistema fracionado. E agora, desde 88, nós temos o SUS. E o SUS, ele teve, desde o começo, essa vinculação entre movimento social, setores da saúde e o próprio governo. E eu creio que o desenho do Sistema Único do Brasil é muito interessante e permite que se avance nessas questões intersetoriais. É muito próximo das questões bem objetivas que permitem uma ação intersetorial. Acho que na pandemia isso foi fundamental. Cada ente estadual, provincial, né, como vocês gostam, é definido em outros países, teve necessariamente que criar seus mecanismos de defesa, porque não havia uma orientação nacional. Isso foi fundamental, porque já existia o Sistema Único e também com uma grande vinculação com a academia. Fiocruz, enfim, inclusive na questão das vacinas. Isso só fortaleceu esse trabalho. Eu diria que a criação do Sistema Único, como foi criado, permitiu isso, deu base para que isso acontecesse. Ótimo. Obrigada, doctora Celia. Y Oriele, quizás voy a combinar esto con una pregunta que hay en el Então, chat. agora temos uma pergunta no Mencionaste chat. y también lo mencionaron nuestras dos colegas, tanto en Foi Uruguay como en falado Niterói, também no el Uruguai e tema em de la Niterói a bidireccionalidad questão da bidirecionalidade y de la gobernanza. e governança. Y eso pasa por no E isso solamente hacer acontece planes o juntarnos, tú lo mencionaste varias veces en tu presentación. Y entonces hay un par de preguntas que tienen que ver porque con cuáles son esos aqui indicadores temos um concretos trabalho em para conjunto, né? E evaluar o temos monitorear que ver quais esto foram os que es un indicadores trabajo para intersectorial monitorar desde e la para gobernanza, acompanhar o trabalho desde el ejercicio. intersetorial Hay dos através da participantes que governança. tienen una Quer pregunta muy dizer, similar. ¿Y eso cómo se monitorea? O sea, ¿cómo sabemos como que eso é sí feito está o siendo efectivo, monitoramento, Orieli? né, para saber se Quisiéramos realmente escuchar o tu trabalho está parte. sendo feito. Ok, Então, muchas gracias, Orieli, Marta, por la pregunta, ¿no? muito obrigada Bueno, yo creo pela que pergunta. quizás primero Eu me acho gustaría reforzar que un poco la idea de que primeiro temos que reforçar a cuando se ideia identifican los distintos sectores, de que el quando temos um problema intervencionismo está que presente identifica os en algunos diferentes de los planes setores, sectoriales, ¿no? então temos Yo creo que aí el um desafío ponto em también comum está em que en la sostenibilidad de esos procesos, ¿no? De temos que emergencia, una manter situación uma crítica o sustentabilidade dos processos em los distintos sectores situações de colaboran, ¿no? emergência. Y E esa, os esa diferentes sostenibilidad. setores Y en esa trabalham em conjunto sostenibilidad emerge e o también, importante é ter ahora, uma ¿cómo sabemos que sustentabilidade. Então, ter la idea que indicadores estamos também. construyendo, que Então, ver estamos trabajando, como apunta a lo que nos estamos planteamos trabalhando como objetivo común, ¿no? com um Que objetivo tampoco comum siempre está presente en los procesos de trabajo e que às vezes intersetorial. não está Mucha gente tiene presente nos referencias en la processos cabeza intersetoriais. o en una instancia gubernamental o una Às unidad vezes está em institucional uma que resuelve unidade ciertos institucional problemas, que e que como resolve mencionaba, alguns problemas, pero mas mira, muchas que veces los indicadores en materia de algumas vezes eficiencia, os ¿no? Y por lo tanto indicadores emergen de indicadores vinculados a la sinergia de las temos funciones, la no duplicidad de indicadores tareas, la optimización de das recursos, tarefas, da inclusive otimização dos de recursos recursos, financieros, os ¿no? O la indicadores de capacidad de recursos generar nuevos financeiros ou proyectos. Entonces, capacidade todos de son novos indicadores projetos. importantes, pero Sim, no são todos indicadores muestran importantes, mas eficiencia del trabajo que intersectorial. não Y eso mostram a no eficiência siempre do trabalho. asegura sostenibilidad, ¿no? Isso não vai O garantir asegura uma mayor sustentabilidade. inteligibilidad o
ou um trabalho em conjunto. emergen indicadores Então, que se asocian a este futuro vamos que somos ter de la indicadores Y de. para eso hay una serie de indicadores que tienen que ver con una Então, temos gobernanza indicadores que compartida, estão ¿no? relacionados Por com uma ejemplo, un governança indicador muy compartilhada. sensible, ¿no? Es Por que dice, exemplo, apelamos um a deles compartir la é información, ¿no? compartilhar Y informação. apelamos a la interoperabilidad E de datos. então, Y la usamos información se a comparte de compartilhar, alguna otra manera compartilhamento de y a dados. veces entre los sectores Então, institucionales o às los vezes, sectores entre gubernamentales, setores do governo, no siempre están dispuestos a compartir la não información estão propia dispostos a sectorial, compartilhar ¿no? informação O a setorial, ponerlo informação en una fuente própria, común, ¿no? ou O sea, colocar compartir numa los fonte errores, comum. compartir avances, pero no es ponerla en disponibilidad Então, común para el uso, não digamos, colocar para conjunto. que todos Por possam usar ejemplo, de forma indicadores conjunta. de interoperabilidad de datos vinculados a una Então, problemática de um intersectorialidad, indicador da cuenta relacionado de com niveles de trabalho em confianza, da conjunto cuenta de niveles de está integridad relacionado com interna. níveis de Nosotros hemos integridade estado e trabajando en níveis un de grupo de integração trabajo também. internacional sobre Então, indicadores estamos propios trabalhando de sobre seguimiento del trabajo indicadores próprios do intersectorial. acompanhamento entre Entonces tiene setores. ámbitos de gobernança, Então, tiene temos ámbitos de âmbitos de áreas de governança, confiança, confiança pero también el trabajo institucional intersectorial e também o se trabalho juega en las intersetorial. personas que participan, E ¿no? isso También também está está la relacionado confianza com as del pessoas que ámbito participam. informal propiamente tal que se da en las dinámicas de E trabajo, en las com isso, trayectorias, ¿no? relação às De las dinâmicas de personas que han trabalho estado vinculándose a e das procesos. pessoas que estão dentro Hay desse indicadores processo. también que nos dan cuenta Temos de la indicadores evolución de las também que personas que mostram participan, ¿no? como vão No mudando as problemas pessoas. roten personas con distintos Quer roles, dizer, porque problemas demandan que también que puestos saem de uma área passam para outra, demanda né? Então, o trabalho planificación precisa de um procesos, ¿no? planejamento e Pero muchas processos veces também. la rotación implica E a que nunca se rotação, toman a mudança, decisiones porque las personas às que rotan vezes, no están informadas y por lo então, tanto las que llegan más bien com essa manejan una mudança de serie de pessoas, as pessoas expectativas que entram muitas importantes vezes desde não desde têm los procesos, uma ¿no? Pero informação e às conocen la vezes têm outro decisión. tipo de Entonces hay plano, indicadores e que isso tienen que ver limita también todo o con el área trabalho. de la Então, tem gobernanza, de la indicadores na gestión, área de ¿cierto? De governança, da área liderazgo. de gestão, que Y são hay indicadores para importantes. nosotros Também fundamentales temos que es indicadores cómo la fundamentais, como, por intersectorialidad que exemplo, trabajamos va como podemos contribuyendo a una trabalhar equidad en salud. juntos Y eso no es para menor, contribuir uma porque equidade no na todo saúde. trabajo intersectorial Porque nem todo contribuye trabalho a la conjunto abordaje vai de una equidad en contribuir salud. a uma Nos parece que abordagem eso de tiene que estar equidade na saúde. explicitado, ¿no? E Entonces, isso por tem lo que estar bem tanto, eso presente. también hay indicadores. Y por otro lado, hay Então, una serie de indicadores habilitantes, temos ¿no? também O outros sea, ¿qué pontos elementos nos habilitantes. Por facilitan el exemplo, trabajo? quais são os Y elementos que acá ajudam no señalamos trabalho uno. Por un lado, intersetorial. formación o competencias Por de los exemplo, equipos, ¿cierto? Que es un tema a formação fundamental, das ¿no? equipes, esse é um ponto Los mecanismos de importante. evaluación conjunta. Uno de Mecanismo los de aspectos que avaliação se em ha visto de conjunto. mayor sostenibilidad es que hay espacios Então, de temos evaluación y espaços planificación de conjunta. avaliação e Entonces, planejamento hay que indicadores en são las distintas importantes e que posiciones são que sin duda eficientes. pueden ayudar a ver Então, no solo el logro del resultado de lo podemos planteado ver como intersectorialidad, sino os efectivamente resultados e também cómo poder estamos ver trabajando esa como estamos intersectorialidad trabalhando y a cómo atribuimos intersetorialidade el e papel del como encomendado al podemos ver o resultado de ese papel desse trabalho em conjunto dentro dos Gracias, trabalhos que Uriel. Y estamos bueno, el tema de realizando. monitoreo de un trabajo intersectorial siempre, Monitoramento siempre es todo un reto y sempre siempre hay muchas preguntas, ¿no? sempre Especialmente tem para quienes muitas trabajamos perguntas, del lado de sobretudo para salud, quem casi trabalha na siempre área de enfocados en saúde. intervenciones E relacionado biológicas. com, Nos cuesta un poco entender el às vezes monitoreo nos de estos custa, por componentes. exemplo, Quisiera compreender hacerte alguns preguntas componentes tanto para também. la doctora Celia como la doctora Então, Rodríguez. En pergunta todo para a caso, con doutora Célia e Sandra para a esperamos doutora que se una Rodrigues. nuevamente o la tendríamos en Esperamos el que Sandra spotlight otra possa vez. Em, entrar ¿Qué novamente. obstáculos fue Quais necesario foram superar para lograr esa acción as que ya ustedes dos dificuldades mostraron? para ter Y dentro de para eso, chegar à quisiera ação que empezar por la vocês doctora conseguiram? Celia, Quais y foram as por dificuldades que concluir vocês con la tiveram doctora no Rodríguez. começo? Quisiera ir a E, una então, pregunta que hay en el chat, tem uma que pergunta no pregunta en chat el caso também de que diz, Niterói, no ¿cómo caso de Niterói, hicieron para que la como comunidad vocês aceptara esto? fizeram Cuando para a hablamos de obstáculos hay comunidade muchas cosas participar y la comunidad e ayuda, facilita, como pero también puede ser trabalhar un com a reto. comunidade? ¿Cuáles Isso fueron los obstáculos, ajuda, é um doctora Celia, muy desafio? Quais foram cortamente, y as luego doctora dificuldades Rodríguez? de trabalhar junto com a comunidade? É uma pergunta grande, né? Sim, o- a, é a linha de participação da população é muito sólida aqui. Essa Federação das Associações de Moradores normalmente estão em bairros mais vulneráveis. Ela tem 40 anos de existência. Isso dá uma solidez muito grande e tem um vínculo fortíssimo com a gestão, de de reunir, de debater, de discutir. E eu acho que isso, inclusive, um complemento que a Auriel falou, a questão de você ter governos que acreditem na intersetorialidade.
em Niterói teve essa grande, eu diria, esse grande presente, que é termos governos que trabalham ininterruptamente desde os anos 90 com essa visão. Claro, mudam as pessoas, mas a ideia, a proposta da intersetorialidade permanece se fortalecendo. Então, isso também permitiu que a população acreditasse, e olha que vivemos num tempo em que desacreditar é a meta, e agora a gente pode, por exemplo, fazer isso. Hoje está acontecendo, e eu não estou lá, mas estou muito feliz de estar aqui, uma reunião em que o prefeito organiza todo o seu secretariado, convida algumas lideranças empresariais, comunitárias, e nós temos metas o ano inteiro e que são debatidas e discutidas nessa reunião que a gente chama de encontro de gestores. Então, isso cria um mecanismo muito sólido de aproximação e de confiança. Claro que tem todos os matizes, muda o prefeito, muda o secretário, isso tem peso, claro, mas a organização desse trabalho é hoje uma das maiores é, evidências de possibilidade do trabalho intersetorial em Niterói. Ótimo. Obrigada, doutora Celia. Doctora Moreira o Morecina o doctora Rodríguez, no sé cuál de las dos quiere hablar de los Doutora obstáculos en este Morecini, trabajo intersectorial. Morecillo ou doutora Moreira, Referente a los que obstáculos, quer falar sobre obstáculos? Sim, sobre com relação aos obstáculos, às dificuldades, es un proceso. Pero isso é bueno, um por mencionar processo. algunos que son muy claros, É, bueno, en nuestra América algunos decimos superar los a obstáculos, gente, otros hablamos a gente fala de suavizar los límites de las chacras acá en el Río de la Plata. de Bueno, ese es ir além dos a veces limites hay das que chácaras, que a negociar, gente fala assim no hay Uruguai. que negociar entre los Então, ministerios, é importante uma negociação, sinergias, los puntos ter imprescindibles uma negociação com ¿no? os y ministérios, sinergias para a conseguir los verba conocimientos y los e datos também e suficientes. debater os Ese es un gran conhecimentos. desafío E tudo isso é central sempre um grande que trabaja desafio para a gente, mucho. é algo que a gente tem que Por trabalhar otro lado, sempre. es un desafío E que também outro implementar desafio é pensar fora da caixa, dentro del sistema de quer vigilancia dizer, común, bueno, sistema de ver qué vigilância, estaba funcionando, si o que é que tenemos estava herramientas, funcionando, tenemos né? software, tenemos Ver o equipos, que estava funcionando e o que não estava funcionando. A qué gente no tem funciona softwares, la vigilancia. né? Bueno, E então a gente tinha alguns problemas e a gente encontramos pensava, então o que y a acontecia? otros actores, no Então a solo gente viu pongamos el que laboratorio en la mesada con los datos, no, a gente viu que a convoquemos gente a toda tinha la que, población além a dos buscar los dados, datos. Y bueno, a gente também, quer hay toda dizer, una estrategia que hubo que pensar trabalhar para eso. em Y conjunto después el otro desafío fue incorporar el grupo e também interministerial, que nosotros no teníamos un Ministerio de Ambiente y a gente Recursos não tinha o Hídricos. Ministério do Esos Ambiente, fueron né? Então isso também los foi más criado. E importantes eu acho que desafíos. isso também foi algo importante, né, no Hay que momento. Sandra aquí Sandra. agregar. Pues Sandra fue una actriz muy importante Sandra foi muito en el importante ajuste de las chacras, em de ir além dos limites né? Teve uma Aquí participação nos muito jugamos un importante. poco la metodología, que de repente la habíamos Sim, eu pensado acho que a ver más metodologia adelante, pero sí, una para forma ir além de superar la eh, fragmentación, el e ver pensar como a dentro de gente la pode caja fue superar a pensar una metodología de fragmentação trabajo e pensar uma experimental, metodologia de que no trabalho significara solamente que trabajando não juntos. fosse somente Vamos a trabalhar juntar un montón de juntos. personas Não, diversas para vamos ter um trabajar montão juntos y de cumplir pessoas un poco con juntas el desafío de hacer, para sino de trabalhar. Não, trascender el é trabajar ir juntos para além, generar espacios de trabalhar juntos para confianza, ter espaços para de poder producir confiança las agendas propias y pensar en e agendas ter comunes, agendas comuns y para, bueno, para generar e vínculos também y para producir gerar sentidos, que era vínculos e ter lo más sentidos. importante en esto E isso para era o crear que un era mais plan entre importante. tanta gente, como más o E menos 120 personas tínhamos participaron mais ou menos 120 activamente. pessoas Entonces, participando. consolidar después todo Então, eso para hacer consolidar tudo isso esa foi fue una muito forma de interessante. superar Essa foi uma forma el de pensar dentro de superar la caja y esa o, cosa muy o endógena de que cada uno piensa desde su que propia agenda, superar, porque cada um desde su pensa, tem a propia sua agenda agenda del política, sector. a sua própria agenda de setor. Então, Excelente, poder Sandra ir além, isso Rodríguez. foi No, yo muito creo que importante. el tema de la metodología no Eu es acho que a menor questão da y lo metodologia mismo é presentó la importante doctora também. Celia. O sea, no es una E isso cosa falou que a doutora decimos nos Célia. Não é que juntamos a y gente entonces fala, a ahí gente inicia el se trabajo junta intersectorial y yo e aqui quiero já tem o resaltar eso trabalho, en las né? experiencias que tanto Eu ustedes acho como que el marco que nos dio tanto Oriel vocês como han insistido en ese é, tema. to- Esto va más como allá que de una, todos va estão más allá de un insistindo que plan isso y vai ese além de um plan plano, per né? se
não é somente um plano em si, mas o que gera uma governança e que possa ter ações concretas de respostas. Quisiera preguntarles para que Então, respondan perguntar muy sucintamente para vocês qué no volverían a hacer. o que ¿Qué es vocês lo não que fariam de funciona novo. que O que é ustedes que não dá dirían? certo? O que é que vocês falam, não, isso a gente não vai fazer de Para ese novo, trabajo né? intersectorial, para los que están en este webinario O hoy, que vocês ¿qué poderiam recomendarían recomendar? Quais seriam as que no recomendações funciona de y vocês que no lo que hagan? vocês viram que não funciona e que Hemos vocês não logrado hacer estas devem fazer? afirmaciones. Então, doutora Rodrigues e Sandra, o que vocês recomendam que não deve ser feito? Hay una cosa que nos pareció muy importante. Eu acho que é uma coisa Nosotros, muito importante. sí, por favor. No, no, no. Iba a Ah, Sandra, decir, você? Ah, não, ia Edgar. falar. No, yo iba a decir el tema de los cambios de gobiernos. Não, sim, a questão da mudança de governo. Hacernos bajar los brazos. Isso não pode fazer a gente Que no parar hay que hacer nada, e pensar es que un periodo de alerta. Verlo como una é um oportunidad, período de ver alerta e cómo ver levantamos, que é uma ver oportunidade e ver como a gente la pode, importancia de los temas. En el devido à año importância electoral, dos temas, lleva un año entero realmente. aqui a gente tem um ano eleitoral, né? Então, o sistema político está dedicado às eleições. Então, durante esse tema de eleições, a gente tem que mostrar os ritmos que a gente tem e ver oportunidades que isso nos brinda. Quer dizer, a gente conseguiu ir levando, então não é algo simples, mas esse tema Sandra, tal das vez en tu questões respuesta, antes de que la na doctora época Celia conteste desde Niterói, si combinas con eso que das estabas mencionando eleições. anteriormente, Então, ¿no? ¿Cuáles son esas cosas que no quais são harías, as pero que coisas además que tú você identificas que aceleran esa identifica colaboración y la que acelera consolidación definitiva de a la colaboração e que são importantes também para ter o trabalho de Em, cooperação e trabalho em yo conjunto? creo, voy a hablar desde la Bom, profesión, yo creo eu que el acho componente que o comunicación componente que de repente está comunicação en los planes, a veces que está está nos transversal, planos es e às una vezes cosa está que lo que no hay transversal, que volver a mas hacer es no o omitirlo que más, não podemos fazer no omitir la a dimensión gente não pode deixar de social ter en todo lo que comunicação. A tiene que gente tem ver que se con la comunicar, não elaboración del podemos plan, cair con el nesse erro. desarrollo del plan, con Então, el temos um seguimiento del plano, plan. temos o desenvolvimento Nosotros do hemos vivido una plano. experiencia aquí en Então, Uruguay a gente teve fantástica uma de experiência no conformación de una red Uruguai de de comunicación uma formação de interministerial rede que de actúa comunicação con entre gremios ministérios sanitarios, vinculando e que directamente los eventos trabalha sanitarios y e trascendiendo la RAN articulando como os base, como eventos centro sanitários de eso que está e pasando. tudo Las isso, infecciones respiratorias, por ejemplo, por tienen que exemplo, ver as con RAN. infecções Es decir, hay respiratórias cosas que está tienen que ver y relacionada com están RAM invisibilizadas, e às vezes tem que coisas no que se não ven como vemos. tales. Es como que es un Então, problema de otro estilo, es una enfermedad às que vezes tiene pensamos que é otras características que outra no es la doença que tem vinculación directa. outras Entonces, la comunicación vinculações. viene a ser Então, como a estrategia para vinculação visibilizar como la RAN estratégia en toda nuestra e, cotidianeidad, en nuestras quer dizer, comunidades esse también, diálogo em para com bien, toda a nossa es algo que no comunidade, hay que todo o volver a tempo, omitir é en algo que a ningún gente tem que plan fazer, ni que a gente não ninguna pode esquecer. estrategia. Eu acho que isso é muito Excelente, importante. Sandra. Doctora Celia. A Un doutora Célia. comentario más, Ah, también quería el comentar algo tema del também. pequeño animal. A Es decir, questão la RAN de también nos incluye como que centro RAM de também pequeños animales. nos Cómo las vacunas ajuda son un para pequeño animal que queremos estar tanto, trabalhando com pequenos cómo animais nosotros le transmitimos resistencia a e ellos. como transmitimos também resistência para eles e como trabalhamos junto. Quer dizer, os comunicadores nos ajudam a entender questões técnicas na saúde. Entonces, incluir Então, comunicadores a y a metodólogos ter comunicadores es fundamental para ajudar nessa estratégia. E isso é importante. Gracias, doctora Rodríguez. Doctora Obrigada, Celia. doutora Célia. Eu acho que nós não podemos deixar de entender o que está acontecendo num contexto geral. Por exemplo, como a doutora Grisel colocou, o processo eleitoral. Nós sabemos os riscos, sabemos as possibilidades, digamos, como isso pode interferir positivamente ou negativamente. Então, nós temos que ter uma completa, isso é um esforço, visão do que nos cerca, do que está para acontecer. E ter como manter a experiência dentro, digamos, do que nós consideramos aceitável. Por exemplo, era absolutamente complexo para nós realizar a vacinação. Quando nós tínhamos em Brasília uma orientação de que não se tinha que vacinar, que a vacina era perigosa, e nós conseguimos vacinar muito
E conseguimos, inclusive, ter altos índices de população sendo vacinada, idosos, nas casas de idosos, nos serviços de residência para domicílios de idosos. E você saber enfrentar isso, entender o que está acontecendo à sua volta, é fundamental para você ter capacidade de ter resiliência. Isso é fundamental. E acho que o que fortaleceu é uma construção duradoura, é um processo de pertencimento. Esses planos, essas propostas já nos pertencem, não são mais isoladas de um partido, de um governo. Isso é muito forte. Isso impede uma destruição de um modelo organizacional. Excelente. Bueno, ha sido súper interesante el diálogo con ustedes. Muchas gracias, Oriele, doctora Rodríguez, doctora Celia, doctora Sandra, por haber compartido con nosotros sus experiencias, conocimientos. Hay más preguntas en la caja de preguntas y respuestas. Les agradezco si hay algunas que pueden ir contestando. Mientras le damos el paso a una persona que ha estado escuchándonos durante todo el webinario atentamente para hacer sus reflexiones. ¿Y quién mejor Bom, que então agora Valentina passamos para Díaz, que Valentina, es la presidenta de la que Red é de a Trabajo presidente da Intersectorial y reunião de trabalho Participación Social para la intersetorial e Equidad participação en Salud de para las a equidade em Américas, saúde das TIPSESA. Américas, Valentina TIPSESA. va a compartir con nosotros Valentina vai algunas compartilhar com a gente reflexiones algumas sobre los retos y reflexões oportunidades del trabajo sobre as intersectorial oportunidades do para trabalho acelerar y mantener la intersetorial para eliminación de acelerar enfermedades en la e región de manter las Américas. a Valentina, eliminação das no sé si estás doenças. por ahí, si tienes cámara, ahí estás. Valentina, Entonces vamos a dejar a Valentina então con su vamos cámara passar para a prendida, vamos a Valentina apagar las agora nuestras e vamos para fechar as escuchar las nossas câmeras, reflexiones o desde nosso vídeo. TIPSESA. Y gracias, Então Valentina, y passamos para a bienvenida. Valentina. Boa-vinda, Muchas bem-vinda. gracias, Muito Marta. obrigada, Buen día a todos Marta. y Bom todas los dia a que están todos e hoy día todas que presentes. estão aqui presentes. Primeramente agradecida de la Quero oportunidad de agradecer estar a aquí oportunidade de estar aqui, representando a nuestra red. representando a nossa rede. Creo que lo más importante Eu acho que o de mais lo que hoy día se ha importante plasmado en las do presentaciones que hoje precedentes acontece es que la integración de los é que servicios a de salud integração dos son un serviços de ámbito muy necesario saúde e importante para foi lograr muito la importante eliminación de las enfermedades para chegar à eliminação transmisibles desde una das mirada de salud doenças pública, ¿no es cierto? transmissíveis a partir de um olhar de saúde Efectivamente, las pública. condiciones E sociodemográficas de nuestra as condições región empiezan a sociodemográficas da apuntar nossa região hacia nuevas estrategias, ¿no? nos levam a Y la novas pregunta es, ¿por qué estratégias. se E a necesita la pergunta é intersectorialidad? por que precisamos trabalhar em conjunto, Efectivamente, se necesita porque las intersetorialidade. enfermedades dependen de las E condiciones precisamos, sociosanitarias de las personas, de porque la as pobreza, doenças del dependem, agua, la está relacionado com pobreza, dependencia. água, falta de El sector moradia. de salud no puede O resolver setor estos de saúde problemáticas não por pode sí solo, resolver esses requiere problemas un trabajo sozinho. mancomunado. Y el trabajo E compartido precisa de um permite trabalho em llegar conjunto. antes a las áreas con mayor Então, desigualdad. isso nos En esa ajuda a misma chegar línea, nas el año áreas com maior 2023 se desigualdade. constituye la Red de Trabajo Intersectorial y Participación Social para la Então, Equidad en Salud de las 2023 Américas, se constitui TIPESA, que es una e plataforma que é uma impulsada por la plataforma Organización Panamericana de la Salud, que donde su trabalha meta com principal es a unir a Organização actores de Pan-Americana diversos da sectores Saúde para poder e reducir las trabalhar diferencias com sociales atores de que diversos afectan el bienestar de setores nuestras comunidades e y, por lo tanto, diminuir mejorar o la salud problema y que el bienestar atinge de nuestras a saúde comunidades. e o bem-estar das nossas Nuestra comunidades. red, Nossa particularmente, y rede, a propósito de las particularmente, presentaciones que me precedieron, e como busca vimos que la nas gobernanza apresentações, sea nossa la rede gobernanza busca y que a la governança acción intersectorial e para a la ação salud intersetorial sea para a una saúde prioridad, que se possa ser uma fortalezcan las políticas prioridade, que públicas se para que sean fortaleça más políticas equitativas, públicas para que que sejam tengamos mais un intercambio de equitativas, saberes entre ter gobiernos, uma troca academia de y sociedad experiências, civil, saberes entre a donde se sociedade fomenta civil, la o governo, participación social y comunitaria, com para poder participação también social compartir e experiencias y comunitária para conocimiento entre compartilhar países de la experiências e región, y conhecimento entre también promover países, la e participación de também las incentivar a comunidades en las participação das decisiones de salud comunidades pública de los países de para nuestra as región. decisões de saúde pública da nossa região. Nuestro equipo directivo Nossa está constituido equipe por Chile, Cuba y diretivo Uruguay, está pero Chile, Cuba participan e países Uruguai, como Brasil, e temos Colombia, países que participam México, como Brasil, Colômbia, Argentina, México,
com Argentina, Peru, Costa Rica, Honduras, Canadá e Equador. E a partir da presidência que agora faço parte, então temos 2 eixos de trabalho que queremos chamar a atenção e que queremos trabalhar nos próximos 3 anos. Primeiro, fortalecer e ampliar nossa rede, e vamos ter processos de convocatórias para se inscrever, para ser parte da nossa rede, instituições públicas, ONGs, fundações filantrópicas e instituições acadêmicas. Outro segundo ponto é fortalecer a intersetorialidade de uma forma transversal entre as diferentes regiões das Américas. Então, então não podemos ver que é somente um conceito teórico. Isso deve ser uma forma concreta de trabalho, de planejar, de construir políticas públicas para responder os desafios complexos que enfrenta o nosso território. E por isso é importante fortalecer de uma forma colaborativa. Então, queremos convidar para vocês fazerem parte da nossa rede. Temos diferenças entre os territórios, algumas regiões já consolidaram de uma melhor forma, com sucesso, o trabalho intersetorial, e outras enfrentam maiores dificuldades para os processos. E essa diversidade regional não é uma fraqueza, é uma oportunidade para a gente aprender em conjunto e poder ter as melhores experiências da região. Na experiência que a gente tem em Santiago de Chile e Espejo, a gente percebeu que o trabalho entre setores melhora a vida das pessoas, permite construir um tecido social, melhora condições sanitárias e permite avançar a objetivos sanitários de maior sucesso. E desde 2023 iniciamos diálogos onde o objetivo era avançar e construir melhorias nos temas que para a comunidade é mais importante. E isso permitiu trabalhar em coordenação com a Organização Pan-Americana da Saúde, com o Ministério da Saúde, isso na definição de algumas prioridades que fazem parte do nosso plano de saúde comunal. E quais eram as estratégias que iam fortalecer o nosso município? Então, nossa prefeitura também. E as comunidades fizeram parte desses processos de saúde, avançamos em específicos, como a estratégia HERTZ, também estratégia de cuidado integral das pessoas, e tudo isso está relacionado com o indivíduo que se desenvolve em espaços sociais. Isso permitiu demonstrar que a gente pode, tendo altos níveis de desigualdade, em lugares com piores indicadores de qualidade de vida, podem avançar e trabalhando em conjunto. E isso para chegar a um trabalho para suas comunidades. Isso, Marta, muito obrigado. Excelente, Valentina. Muchísimas gracias por Excelente, Valentina. Então, queremos convidar a todos os participantes e os países que vocês estejam prontos para queiram trabalhar junto e trabalhar nesse trabalho durante esse trabalho junto com as Américas. Então, estamos chegando ao final e tivemos a grande experiência de escutar as lições aprendidas e oportunidades mostradas no Uruguai, Niterói, junto com reflexões compartilhadas com colegas de OPAS e TIPSESA, e isso nos mostra que temos diferentes formas de construir juntos e manter o trabalho intersetorial entre diferentes níveis e contextos. Quero agradecer a doutora Maria Célia Vasconcelos, a Valentina, a Clarice Dias e a todos os que compartilharam suas experiências, a doutora Guerri. Então, o tempo não alcança, mas tentamos fazer o nosso melhor esforço para poder estar juntos, e muito obrigada por tudo, e agradecimento à equipe de interpretação, à equipe técnica que nos acompanhou hoje e que tornou possível também e estar nesse
nesse evento. Então, esperamos que essa troca de experiência possa contribuir para acelerar os esforços e eliminar as doenças transmissíveis. Muito obrigada, desejamos um feliz dia e obrigada pela participação. Até logo. Missão